Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, uma questão de fácil resolução. Se o candidato for esperto, ele consegue sacar o gabarito já na pré-leitura da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019. Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto a interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. B. Desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. C. Distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais. D. Fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiências entre as famílias. E. Desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Agora vamos entender qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Uma questão de fácil resolução. Então, a grande vantagem vai ser daquele que sacar o gabarito primeiro. Esse candidato vai ter mais tempo para pensar e resolver questões mais difíceis. Na minha época de escola, era costume se dizer que uma questão dessa é feita para ninguém tirar zero na prova. Vamos supor que você esteja usando o método que eu já propus. Por esse método, a primeira coisa que o candidato faz depois de receber a prova é uma pré-leitura da prova como um todo, em que ele avalia o grau de dificuldade de cada questão como difícil, médio ou fácil. Essa questão é fácil mesmo. Já dá para você sacar o gabarito quase que na pré-leitura. O nosso método propõe que depois da pré-leitura você comece resolvendo as questões difíceis, depois as médias e finalmente as fáceis. Quanto à redação, você tem que avaliar em que ponto você vai fazer. O melhor momento para você fazer a redação varia de candidato a candidato. E depois de tudo isso, o candidato marca o cartão de respostas. Mas agora vamos voltar ao comentário sobre essa questão. Vamos supor que o candidato ainda esteja na pré-leitura da prova. Aí ele chega nessa questão. Se o candidato já estiver acostumado a ler textos, como notícias de jornais, revistas, artigos, como o próprio texto dessa questão, contos, crônicas, etc., ele percebe que o texto dessa questão mostra, através de uma pesquisa, um fato que chama atenção. O que o próprio texto chama de exposição parental exagerada. Pais que compartilham fotos e vídeos dos filhos fazendo uma coisa ridícula, por achar engraçadinho. O que acaba acontecendo mais tarde? Quando a criança chega na fase da pré-adolescência, já começa a se sentir constrangida. E com o tempo, começa a sentir a privacidade invadida. Ou seja, isso que está na alternativa E. Quando o candidato chega nessa questão na fase da pré-leitura,
pode facilmente sacar o sentido do texto como sendo esse que eu já mostrei. Aí o candidato vai ler as alternativas. Só chega numa alternativa que faça sentido na última alternativa, que é a letra E. E aí ele sente um alívio quando lê essa última alternativa. Só depois de ler todas as outras alternativas, ele encontrou uma que faça sentido de acordo com o texto. Então ele pode perfeitamente, antes de passar para a próxima questão, deixar sinalizado qual é o gabarito dessa questão, pelo menos tendo, digamos assim, 95% de certeza. E aí quando chega a hora dele finalizar essa questão, ele só vai precisar fazer uma releitura, quando aí não vai mais ter dúvida. Nenhuma das outras alternativas está de acordo com o texto. A alternativa B, por exemplo, é absurda. Comete o erro da contradição. Ou seja, o que o texto diz é exatamente o contrário. O texto diz que muitos dos pais usam os canais para verem que não estão sozinhos na educação dos filhos. Então seria um absurdo se dizer que esses pais estão desatentos com o comportamento dos filhos na internet. E todas as outras alternativas cometem o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Se o candidato sacar o gabarito o quanto antes, vai ter mais vantagem, vai ter mais tempo para fazer o resto da prova. Tem grande chance de chegar no momento em que vai marcar o cartão de resposta, faltando 1 hora ou até mais para o término da prova. E vai ter mais tempo para rever aquela questão mais difícil. Ter certeza de que vai marcar o gabarito certo. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.